Bem-vindos à febre mundial. Hoje a história é especial. A Bósnia e Herzegovina, uma das nações mais jovens do mundo do futebol, regressa a um campeonato do mundo. Esta é apenas a sua segunda presença de sempre numa fase final. Para perceber a emoção que isto carrega, é preciso lembrar que a Bósnia só existe como país independente desde 1992, depois de uma guerra dura que marcou toda uma geração. O futebol tornou-se, para os bósnios, um símbolo de reconstrução, de esperança e de união entre povos. Apelidados de Zmajvi, os Dragões, regressam ao maior palco do desporto. Vamos conhecer a história desta seleção, a sua geração de ouro e o maior ídolo de sempre do futebol bósnio, Edin Dzeko. A Bósnia e Herzegovina compete na UEFA, a exigente Confederação Europeia, e no Mundial 2026 está colocada no Grupo B, ao lado do anfitrião Canadá, do Catar e da Suíça. De azul e amarelo, as cores da bandeira, são conhecidos como os Zmajvi, os Dragões. É uma seleção construída com base na garra, no talento individual e numa forte ligação emocional ao país. Apesar de a Suíça partir como favorita do grupo, a Bósnia sabe que tem qualidade para discutir a passagem com qualquer um. Para um país pequeno, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, chegar ao Mundial é sempre uma proeza enorme. E os bósnios chegam a 2026 com a ambição de fazer ainda melhor do que na sua estreia histórica. A história da seleção bósnia começa praticamente do zero nos anos 90. Antes disso, os jogadores da região representavam a antiga Jugoslávia. Com a independência, em 1992, e os anos difíceis que se seguiram, a construção de uma seleção competitiva levou tempo. Durante quase 2 décadas, a Bósnia esteve perto, falhou apuramentos por pouco, viveu desilusões dolorosas em jogos de play-off. Até que, finalmente, em 2014, conquistou o sonho, o apuramento para o Mundial do Brasil, a sua primeira grande fase final de sempre. Foi uma explosão de alegria num país que tanto precisava de motivos para celebrar. 12 anos depois, em 2026, os Dragões voltam, provando que aquela estreia não foi um acaso, mas o início de uma história. A estreia, no Brasil em 2014, foi inesquecível. A Bósnia caiu num grupo difícil, com a Argentina de Messi, a Nigéria e o Irão. Perdeu os 2 primeiros jogos por margens mínimas, incluindo frente à Argentina, mas mostrou sempre futebol de qualidade e nunca se entregou. E no último jogo veio a recompensa, uma vitória categórica por 3-1 sobre o Irão, a primeira de sempre da Bósnia no Mundial, com direito a um golo histórico de Edin Dzeko e a uma exibição de sonho. Apesar de não ter passado a fase de grupos, a Bósnia saiu do Brasil de cabeça erguida, aplaudida pela forma como jogou. Foi a confirmação de que aquela geração tinha talento para discutir com os grandes do futebol mundial. O apuramento para 2014 foi obra de uma autêntica geração de ouro. À frente, o goleador Edin Dzeko, que brilhava no Manchester City. No meio-campo, a elegância e a visão de Miralem Pjanic, que viria a jogar na Roma e na Juventus. Na baliza, a segurança de Asmir Begovic. E nomes como Senad Lulic e Vedad Ibijević, autor do golo que selou o apuramento histórico, num jogo decisivo na Lituânia que fez o país inteiro ir à rua festejar. Foram eles que colocaram o nome da Bósnia no mapa do futebol mundial, que provaram que um país pequeno e jovem podia sonhar grande. Essa geração é, ainda hoje, uma referência e uma fonte de inspiração para os jovens jogadores bósnios. A Bósnia e Herzegovina nunca venceu um campeonato do mundo nem nenhum grande torneio internacional. 0 títulos de seleção. Mas seria um erro medir esta seleção apenas por troféus. Para um país que saiu de uma guerra devastadora há pouco mais de 3 décadas, com infraestruturas destruídas e uma sociedade a reconstruir-se, simplesmente chegar a um Mundial já é, por si só, um feito gigantesco. O futebol bósnio é uma história de superação. Cada apuramento é celebrado como um título. Cada golo no Mundial é uma página de história. Em 2026, o objetivo é claro, fazer aquilo que a geração de 2014 não conseguiu, passar a fase de grupos pela primeira vez, e dar ao país mais um motivo enorme para celebrar e sonhar. É impossível falar da Bósnia sem falar de Edin Dzeko. O Diamante de Sarajevo é, sem qualquer dúvida, o maior futebolista da história do país.
Recordista absoluto de golos e de internacionalizações pela seleção, Deco construiu uma carreira de topo na Europa. Foi campeão de Inglaterra pelo Manchester City, brilhou na Roma, onde se tornou ídolo, e ainda jogou no Inter de Milão. Forte, inteligente, com um faro de golo apuradíssimo, é o eterno capitão e símbolo dos Dragões. Mesmo já veterano, continua a inspirar as gerações mais novas com a sua paixão pela camisola. Para muitos bósnios, Deco não é apenas um jogador, é o herói que pôs a Bósnia no mapa e que personifica a resiliência de todo um povo. Há uma frase que resume bem o que a seleção representa: dos buracos de bala ao Brasil, Edin Dzeko cresceu numa Sarajevo cercada e bombardeada, a jogar a bola entre os escombros. Que esse menino se tenha tornado uma estrela mundial e capitão da seleção no Mundial é uma metáfora perfeita do percurso de todo o país. A seleção bósnia tem ainda um valor simbólico raro. Num país com diferentes comunidades, bósnios, sérvios e croatas, a equipa nacional é um dos poucos espaços onde todos torcem juntos, lado a lado, pela mesma camisola. O futebol, ali, é mais do que desporto. É um instrumento de união, de identidade e de orgulho coletivo. Cada vez que os Dragões entram em campo, é um país inteiro, ferido mas de pé, que joga com eles. 12 anos depois do Brasil, a Bósnia apresenta-se com uma mistura de experiência e juventude. Alguns nomes da geração dourada deixaram marca e abriram caminho. Agora, surge uma nova vaga de jogadores formados ou a atuar nas principais ligas europeias, prontos para agarrar a oportunidade. O desafio do selecionador é claro: juntar a fome dos mais novos à liderança dos mais experientes e construir uma equipa equilibrada, capaz de competir ao mais alto nível. A Bósnia raramente tem o plantel mais estrelado de um grupo, mas compensa com espírito coletivo, organização e aquela vontade enorme de honrar a camisola. Em 2026, esta nova geração quer escrever o seu próprio capítulo na curta mas intensa história do futebol bósnio. O caminho de regresso foi longo. Depois da estreia de 2014, a Bósnia passou por anos de altos e baixos, falhando os mundiais de 2018 e 2022 e algumas fases finais do europeu por pouco. A frustração acumulou-se. Por isso, garantir a presença no Mundial 2026, através da exigente qualificação europeia, soube tão bem. Foi o fim de 12 anos de espera, o regresso ao palco que esta seleção tanto merece. Para um país pequeno, que luta sempre contra seleções com mais recursos, cada apuramento é uma vitória do trabalho e da paixão sobre os números. A Bósnia chega a 2026 determinada a aproveitar ao máximo esta segunda oportunidade e a mostrar ao mundo que os Dragões vieram para ficar. Então, o que espera a Bósnia em 2026? No grupo B, defronta o anfitrião Canadá, o Catar e a Suíça. É um grupo competitivo, mas absolutamente ao alcance dos Dragões. Tirando a experiente Suíça, a Bósnia pode discutir de igual para igual com Canadá e Catar a passagem aos 16avos de final. O grande objetivo, esse, é claro e histórico: passar, pela primeira vez de sempre, a fase de grupos de um Mundial, superando o feito da geração de 2014. Com talento, com espírito e com o orgulho de um país inteiro nas costas, tudo é possível. Até onde achas que os demais vão chegar? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo destes para cada uma das 48 seleções. Até já!